Olá mais uma vez, estamos aqui continuando as nossas videoaulas com a videoaula do sétimo ano, mais uma vez, agora na nona videoaula do sétimo ano. Nós estamos falando agora de colonização, nós estamos falando agora da ocupação da América, mas da colonização portuguesa agora. Na aula passada nós falamos da colonização espanhola, nessa aula aqui estamos falando sobre a colonização portuguesa. E para falar da colonização portuguesa e entender de fato a colonização portuguesa, vamos aqui ter que falar de algumas coisas que nós falamos nas outras aulas, vamos relembrar algumas coisas que nós falamos nas outras aulas, mas vamos fazer aqui então um apanhado geral nessa aula. Nessa aula eu vou tratar das instituições, eu vou tratar da administração da colônia. Da mesma maneira como a gente fez com os espanhóis, vamos aqui tentar compreender o que os portugueses tiveram que fazer para colonizar, mas para administrar essa colônia que eles vão fazer aqui na América. Da mesma maneira que vai acontecer com os espanhóis, os portugueses também vão ter o desafio de colonizar uma enorme quantidade de terra, considerando que Portugal é bem menor do que a Espanha e Portugal tem uma população bem menor do que a espanhola. Então, eles tinham uma enorme quantidade de terras para eles colonizarem, mas eles também tinham que enfrentar o desafio de um lado, impedir a invasão de outros povos, impedir a invasão de franceses, impedir a invasão de ingleses, impedir a invasão de holandeses, que frequentemente invadiram a costa brasileira, mas também impedir que os povos indígenas se revoltassem, os povos indígenas acabassem destruindo essas colônias que estavam sendo feitas na América. Então, nós temos aqui os povos que existiam na América. Nós vimos nas aulas passadas que existia uma enorme população na América quando os europeus chegaram aqui. Essa população estava dispersa, ela estava espalhada por toda a América. Então, nós temos aqui cerca de 50 a 100 mil habitantes, a 100 milhões de habitantes, desculpe. Essa população estava espalhada por toda a América de maneira desigual. Então, nós temos aqui uma população um pouquinho mais espaçada, um pouquinho em menor quantidade, em grupos menores, aqui numa região com floresta densa, como a região amazônica aqui brasileira, mas você vai ter aqui na região do México, ou na região dos Andes, ali, civilizações que vão ter cidades que vão ser do tamanho das cidades europeias, com milhares e centenas de milhares de pessoas definitivamente ali. Então, nós temos uma população em enorme quantidade aqui na América, mas essa população agora vai ter que enfrentar um inimigo, esse inimigo que está chegando nas suas praias, os europeus, e esses europeus que estão chegando aqui, eles vão trazer, além de novas tecnologias de guerra, eles vão trazer doenças que vão acabar matando boa parte de toda essa população. Nós vimos também na nossa aula sobre os árabes que nós vamos ter aqui um povo, um império que vai nascer e crescer muito rápido. O Império Árabe ele vai nascer aqui na região onde hoje é a Arábia Saudita, vai nascer aqui em Meca e Medina, e a partir ali do surgimento da religião muçulmana com Maomé, ele vai se espalhar rapidamente para todo o norte da África, para ali uma parte da Ásia, chegando aqui na China, chegando aqui na Índia, e vai chegar aqui na Espanha, onde hoje é Espanha e Portugal, conseguindo quase conquistar a França. O que vai acontecer então é que nós vamos ter aqui um império árabe se formando. Esse império árabe aqui então vai atacar o Império Bizantino, mas também vai atacar o Império Carolíngio. E a partir disso, esse Império Árabe então vai cercar os reinos cristãos. Por que é importante isso que nós estamos falando? Porque esse Império Árabe ele vai ocupar justamente onde é a Espanha e Portugal. Então, a Espanha e Portugal, eles foram sendo feitos, eles foram formados, eles foram dois reinos que foram construídos a partir do que nós chamamos de guerras de reconquistas. Os árabes, então, conquistaram essas regiões e a partir do momento que eles chegaram aqui na França, eles acabaram sendo derrotados aqui na Batalha de Pontier, no qual o avô de Carlos Martel, o avô de Carlos Magno, Carlos Martel, ele vai ali impedir que os árabes conquistem a França e a partir disso ele vai fazer com que os árabes fiquem aqui no território onde era a Espanha e Portugal e parem de expandir.
O que vai acontecer então, logo depois disso, é que os cristãos eles vão fazer uma espécie de cruzada, eles vão fazer as guerras de reconquista que nós falamos nos nossos primeiros capítulos, e essas guerras de reconquistas vão conquistando pouco a pouco esse território que antes era cristão e agora é muçulmano e vai sendo conquistado pouco a pouco. Essas guerras de reconquista vão começar em 914 e elas vão terminar em 1492. Então a gente tem aí 5, 6 séculos, quase 500, quase 600 anos, no qual nós vamos ter aí uma guerra constante entre cristãos e muçulmanos, uma guerra no qual o território, ora os cristãos conseguiam conquistar um pouco mais de território, ora os muçulmanos conquistavam o território, e a partir disso nós temos aqui uma cultura nessa península ibérica, nesse local onde é que está Espanha e Portugal, uma cultura guerreira, uma cultura conquistadora, mas uma cultura que está voltada para a religião, uma cultura que está voltada para a expansão da religião. Essa expansão, essa cultura de expansão do cristianismo, essa cultura de defesa do cristianismo vai ser muito importante tanto para a Espanha como para Portugal, mas mais para Portugal do que qualquer outra coisa, porque vai ser um dos grandes impulsos que Portugal vai ter quando ela vai estar colonizando, seja a América, seja formando o Brasil, mas também na África e na Ásia. Esse impulso catequizador, esse impulso de expandir o cristianismo. Ele vai ser então, ele vai vir então dessa história de expansão, dessa história de guerra. Nós temos uma sociedade que é formada a partir da guerra religiosa, nós temos uma sociedade que é formada a partir da expansão do cristianismo e isso faz parte da mentalidade dessa sociedade. Isso faz parte da maneira como essa sociedade pensa. Então, o que nós temos aqui é um reino português, a formação do reino português que vai começar justamente nessas guerras de reconquistas, como nós falamos nos nossos primeiros capítulos com Dom Afonso Henrique. Dom Afonso Henrique, então, ele vai declarar a independência do condado portugalense, esse condado portugalense que era já vinha ali o nome, já vinha dos romanos, agora vai se tornar o Reino de Portugal. O que nós vamos ter aqui, então, é uma dinastia, uma dinastia portuguesa que vai expulsar os muçulmanos e vai continuar essa expulsão, essa expansão, e vai continuar ali expulsando os muçulmanos e lutando com os muçulmanos agora no norte da África. A partir, então, disso, o que nós vamos ter aqui é um outro momento de unificação e de força para a coroa portuguesa que vai ser chamada a Revolução de Avis. A Revolução de Avis, que vai acontecer ali em 1383, 1385, vai ser um momento no qual o rei português vai morrer e nós temos uma disputa entre um herdeiro espanhol e um herdeiro português. Esse herdeiro espanhol e esse herdeiro português, então, vão entrar em um confronto, vão entrar em uma disputa e os nobres e principalmente a burguesia portuguesa vai se unir em volta do herdeiro português e nós temos ali Dom João se tornando o rei de Portugal e reunificando as forças de Portugal. A partir da Revolução de Avis, nós vamos ter aqui, então, Dom João como um rei com poder absoluto em Portugal. Ele vai ter um poder absoluto e a partir do momento que ele tem esse poder absoluto, ele vai ter o dinheiro, ele vai ter a força, ele vai ter a força política, a força econômica e ele vai ter todo o poder necessário para ele conseguir agora expandir e fazer com que o reino português cresça. Ele está, então, num reino que agora está unificado, está ali com o poder ilimitado na mão dele e agora ele tem essa função, ele tem essa motivação de expandir o reino de Portugal. Portugal surge da expansão e Portugal vai continuar se expandindo. Essa mentalidade de expandir, essa mentalidade de se aventurar, essa mentalidade de conquistar, ela está dentro da mentalidade portuguesa e ela está ali como uma motivação para o reino de Portugal agora. O que nós temos aqui, então, é a formação de um Estado centralizado, um Estado que vai reunir as riquezas portuguesas e um Estado que agora vai se aventurar financeiramente nas navegações. Nós vamos lembrar, então, que os árabes, a partir do momento que eles conquistaram o território deles, eles vão ali limitar todo aquele comércio que acontecia no Mediterrâneo. As rotas comerciais que iam para a China, as rotas comerciais que iam para a Índia, agora tem que passar necessariamente pelos árabes, e a partir do momento que elas estão passando pelos árabes, elas estão se tornando mais caras. Os produtos que estão chegando na Europa
estão se tornando cada vez mais caros. Então, Portugal e Espanha decidem procurar uma alternativa. Lembrando dos capítulos anteriores, então, é a partir do momento que nós temos a unificação do Reino de Portugal, é a partir do momento que o rei tem o poder unificado na mão dele, nós vamos poder ter o rei aqui, então, financiando essas navegações. E a partir do momento que nós temos as navegações, nós vamos ter ali outros fatores que vão contribuir. O renascimento cultural que nós estudamos, mas também o interesse de se aventurar e de criar novas rotas comerciais. A necessidade de criar novas rotas comerciais que sejam uma alternativa para o Mediterrâneo. Uma necessidade de quebrar o monopólio dos árabes, a necessidade de quebrar o monopólio que estava deixando os produtos que vinham da China e da Índia mais caros. Então, eles queriam uma alternativa para concorrer com os árabes, para concorrer com os italianos que estavam em acordo com os árabes e estavam monopolizando todo o comércio ali no Mediterrâneo. O que nós vamos ter aqui, então, é uma busca por novas terras, uma busca por novas minas de extração de metais preciosos, uma busca, então, por aquilo que Portugal necessitava para continuar se desenvolvendo e continuar se expandindo. E, a partir disso, nós vamos ter aqui uma defesa incontestável do Reino de Portugal, da Espanha também, mas de Portugal mais ainda, dos interesses da Igreja Católica na conquista e na expansão por novos fiéis. A Igreja Católica, então, queria que os reinos cristãos da Europa expandissem, mas expandissem também conquistando novos fiéis para a Igreja, também para aumentar esse rebanho que fazia parte da Igreja Católica nesse momento. Então, ela passa essa missão para os reinos cristãos, ela passa essa missão para os reis cristãos. Eles têm a missão de conquistar, mas de conquistar para expandir a fé. Nós temos aqui, então, Portugal tendo esse ambiente, essa mentalidade de expandir. Mas Portugal, ela vai poder expandir porque ela tem condições. São chamados os fatores que vão levar para o pioneirismo. São os fatores que geralmente são perguntados na prova, são os fatores que geralmente caem no vestibular para vocês, que vocês vão fazer daqui a pouco, daqui a alguns anos. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção nisso, prestar bem atenção nisso para deixar bem claro para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, depois me fala, não tem problema nenhum. Mas presta atenção no seguinte, então, a centralização política, o fato do rei ter poder na mão deles é um fator. Isso vai acontecer durante toda a Europa, mas Portugal e Espanha são alguns dos primeiros reinos que vão se centralizar na Europa. Então, nós temos aqui o domínio de técnicas náuticas. Sim, nós vimos um capítulo sobre grandes navegações que Portugal vai fazer, inclusive, uma escola. É uma escola que vai ali tentar centralizar as pessoas, vai tentar ali concentrar o conhecimento e vai tentar ali pesquisar o conhecimento que está em volta dela para tentar ali desenvolver técnicas de navegação. Então, nós temos ali, por todas as nações que estão fazendo as grandes navegações, ali o desenvolvimento de técnicas náuticas, mas Portugal é o que salta na frente. Nós temos ali a participação de rotas comerciais que ligavam ao Mediterrâneo. Sim, Portugal participava dessas rotas comerciais que ligavam o Mediterrâneo ao norte da Europa. Então, Portugal era o ponto de ligação para você sair do Mediterrâneo, você tinha que passar pelo Estreito de Gibraltar, que estava ali bem na pontinha entre Portugal e a África, para você chegar na Inglaterra. Então, Portugal era rota de ligação, era ponto de passagem dessas rotas comerciais que saíam do Mediterrâneo e iam para a Inglaterra e para o norte da Europa. Nós temos aqui uma burguesia mercantil que já estava desenvolvida, uma burguesia mercantil que estava interessada e uma burguesia mercantil que tinha dinheiro para investir. Essa burguesia mercantil estava mais do que interessada em criar novas rotas comerciais e, a partir do momento que ela está criando novas rotas comerciais, ela conseguiu o lucro dessas rotas comerciais. Uma coisa é você comprar dos árabes, é você comprar dos italianos os produtos que vêm da China e da Índia e conseguir um pequeno lucro disso. Outra coisa é você ter uma rota direta com a China e a Índia e ter um enorme lucro a partir dessa rota direta. Então, eles estavam interessados na abertura de novas rotas comerciais. A posição de Portugal está ali de pote, está ali de cara, está ali mais um passinho
para o Atlântico. Então, a posição geográfica de Portugal foi muito importante para esse pioneirismo português. Ela é o país da Europa que está mais próximo da América. Ela é o país da Europa que está ali de frente para o Atlântico, então eles se lançam ao mar que está ali na cara deles. E a partir disso nós temos aí o desenvolvimento de um espírito conquistador, mas de um espírito, acima de tudo, aventureiro por parte dos portugueses. Esse espírito de conseguir se aventurar nos mares e conquistar e desbravar novas terras. O que nós temos aqui, então, é um projeto que é feito por Portugal. Um projeto de conseguir expandir em etapas, um projeto de conseguir navegar em etapas. Nós temos ali uma primeira conquista da região do Marrocos, ali bem na pontinha do norte da África, ali em 415. Depois nós temos ali a navegação pela costa da África, que nós vamos ter ali em 1434, nós temos ali o cruzamento do Cabo do Bojador. Depois nós temos em 488 o Cabo das Tormentas, o atual Cabo da Boa Esperança, que vai ficar ali bem na ponta da África, e depois, finalmente, em 1498, nós temos ali Vasco da Gama chegando em Calicut. Nós temos Vasco da Gama finalmente conseguindo o objetivo português, que é a rota comercial direta com a Índia e com a China, chegando em Calicut. Esse era o objetivo português e eles fizeram um projeto de quase 100 anos para conseguir chegar a esse objetivo e finalmente conquistar uma rota comercial que seja deles para a África, passando pela África e chegando na Índia. A partir da Índia, tendo acesso à China. O que nós vamos ter então são as rotas comerciais. Portugal vai sair então aqui da ponta, vai sair aqui da Europa, vai fazer essa navegação de cabotagem, vai fazer essa navegação parando na costa da África. Essa navegação vai durar seus 100 anos até eles finalmente conseguirem chegar na Índia, conseguirem aqui ter acesso aos produtos que eles querem. Eles vão aqui, a partir do momento que eles vão indo aqui na costa da África, eles vão ali conquistando algumas regiões e eles vão ali formando feitorias, que são pequenas fortalezas que são feitas ali ao longo da costa da África para eles poderem ter um ponto de acesso e um ponto de reabastecimento dos navios deles. Qual era o interesse de Portugal, então? Era manter essa rota comercial e ter acesso aos produtos da Índia e da China. A partir disso, o que nós vimos, então, é que Portugal estabelece um acordo com a Espanha e, a partir desse acordo, nós temos aqui um primeiro acordo aqui que vai estabelecer uma proteção para as rotas comerciais portuguesas e depois nós temos aqui um segundo acordo, a linha de Tordesilhas, o acordo de Tordesilhas aqui, que vai estabelecer que uma parte, essa parte aqui que fica mais próxima da África, é de Portugal e o resto da América é da Espanha. Então, Portugal tem direito a esse pedacinho aqui a partir desse acordo. Portugal, então, tem que cuidar desse pedacinho aqui, que é o mais próximo da África, justamente para garantir as rotas comerciais que estão passando aqui pela África e estão chegando à Índia. A partir desse momento, então, o que nós vamos ter aqui é a Espanha expandindo, a Espanha encontrando ouro e prata aqui na América e Portugal olhando aquilo, Portugal vendo as coisas acontecerem, Portugal vendo que se ele não ocupar o território do Brasil, o território da América que seria dele, outras nações ocupariam. O que vai acontecer aqui é que Portugal então vai ter dois motivos. Primeiro, os espanhóis acharam ouro e prata aqui, por que eles não achariam também? Segundo, nós tínhamos outras nações que estavam interessadas em formar colônias na América. Se Portugal não ocupasse o território brasileiro, então Espanha, a França, a Inglaterra ou a Holanda provavelmente ocupariam. Então Portugal precisava ocupar o território e Portugal tinha interesse em saber que esse território poderia ter ouro e prata, assim como os espanhóis encontraram na América. O que nós vamos ter aqui, então, é Portugal formando uma colônia e Portugal vai formar uma colônia com um modelo bastante parecido com o modelo espanhol, mas nós temos as nossas diferenças. Então, vejamos aqui. Primeiro, no modelo português, nós vamos ter aqui uma colônia de exploração. Aí nós temos uma coisa igual ao modelo espanhol, também é uma colônia de exploração. O que nós vamos ter aqui no modelo português é uma colônia de exploração que é o chamado plantation.
O plantation é um latifúndio, uma grande quantidade de terras, então nós temos aí um sítio, nós temos uma fazenda enorme, que uma única pessoa é dona, e a partir do momento que nós temos esse latifúndio, que aqui no Brasil era bastante comum, os engenhos, por exemplo, de cana-de-açúcar são latifúndios, são plantations. Esse plantation ele produz uma única cultura, por exemplo, a cana-de-açúcar, por exemplo, o algodão. Então nós temos o uso de plantation aqui nos dois modelos. A partir disso, nós temos aqui um modelo no português vai utilizar mão de obra escrava. O modelo português ele vai utilizar mão de obra escrava muito mais rápida do que o modelo espanhol. Na Espanha, na questão do modelo espanhol que nós temos aqui nas colônias espanholas, nós temos aqui a utilização de mão de obra escrava do índio por muito mais tempo do que o modelo português. Os índios aqui na Espanha eles vão ser substituídos muito depois pelos negros, enquanto que aqui no modelo português houve uma rápida substituição. Os índios eles foram escravizados inicialmente, mas logo depois se viu que era muito mais rentável, era muito mais fácil ficar com os negros africanos produzindo. A partir disso, nós temos aqui no modelo português uma sociedade com menos hierarquia, nós tínhamos uma divisão básica na sociedade, que eram livres e escravos, enquanto que na sociedade espanhola, enquanto que na colônia espanhola, nós temos uma sociedade muito bem hierarquizada. Como nós vimos na aula passada, nós temos aqui chapetones, crioulos, mestiços, negros e índios, formando uma hierarquia na sociedade, e essa hierarquia na sociedade ela ia de acordo com a descendência. Se eu fosse um espanhol puro, se eu fosse um chapetone, eu estava no topo da sociedade, eu tinha os cargos mais importantes da sociedade. Se eu fosse um crioulo, um espanhol que era nascido na América, eu ia ter os cargos médios da sociedade, eu ia estar ali já no topo, mais indo para médio da sociedade. Enquanto os mestiços, aqueles que eram mestiços entre negros e espanhóis, entre índios e espanhóis, eles estavam ali indo para a base da pirâmide e na base mesmo da pirâmide vão ficar negros e índios. Nós temos uma sociedade muito bem estruturada, mas muito bem hierarquizada. Não é o caso português. No caso português, nós tínhamos uma divisão simples. Ou você era livre ou você era escravo cativo. Nós tínhamos ali os donos de escravos e nós tínhamos ali as pessoas livres. Acabou. Essa é uma sociedade simples, uma sociedade bem menos hierarquizada. E nós temos aqui uma administração que era simples e uma administração que vai sendo centralizada cada vez mais, enquanto que a administração espanhola é uma administração bem mais complexa. Nós vimos ali as diversas instituições que eles formaram, as diversas maneiras de trabalho que eles formaram na aula passada, e nós temos aqui uma administração que é descentralizada a partir da formação dos vice-reinos que nós vimos na aula passada. O que nós vamos entender hoje, então, é o modelo português. O modelo espanhol nós entendemos na outra aula. O que nós vimos, então, aqui, que o Brasil, a partir do momento que ele é estabelecido, as colônias que vão sendo estabelecidas aqui na região do Brasil, elas vão estar de acordo com o Pacto Colonial. Esse Pacto Colonial estabelece que a colônia não vai concorrer com a metrópole. Então, o papel da colônia ela é fornecer matéria-prima. Ou seja, o papel da colônia é fornecer o algodão. Ela nunca vai produzir uma camisa. Então, o que nós vamos fornecer aqui é matéria-prima. Nós vamos fornecer algodão, nós vamos fornecer o ferro, nós vamos fornecer o aço, nós vamos fornecer aquilo que é necessário para a indústria. Quem é que vai produzir os produtos industrializados? Quem é que vai produzir os produtos manufaturados? Vai ser a metrópole, Portugal. Então, aqui no Brasil, a partir do Pacto Colonial, nada é produzido no Brasil de manufatura e industrializado. Quem é que produz, quem é que vende para o Brasil esses produtos? Portugal. A partir do Pacto Colonial, então, o que Portugal está garantindo é o papel da colônia. A colônia aqui, então, ela vai se basear em três coisas. No escravismo, na escravidão, principalmente de negros, na monocultura, na produção para exportação, o plantation é uma produção para exportação, e nos latifúndios. Então, nós vamos ter sempre grande quantidade de terras e, por isso, o Brasil, até hoje, tem uma concentração de terras enormes, justamente porque, desde a colônia, nós nos baseamos, a nossa produção se baseia em latifúndios, em grandes quantidades de terras e monocultura, em uma produção de um tipo de alimento, um único tipo de produção por fazenda, por latifúndio, por local. A partir disso, o que nós vamos ter aqui é uma exclusividade. A colônia
O Brasil só pode comercializar com Portugal e Portugal é a única que pode, então, vender para o Brasil. O Brasil, então, fornece matéria-prima e compra produtos industrializados, compra produtos manufaturados de Portugal. Para aqueles que não entenderam, então, vamos lá novamente. Então, nós temos a colônia aqui, colônia Brasil. Essa colônia Brasil aqui, então, ela envia matéria-prima. Nós vamos enviar, então, algodão, cacau, nós vamos enviar ferro, bauxita, nós vamos enviar tudo aquilo que eles precisam para produzir alguma coisa. Que uma indústria precisa para produzir alguma coisa. Nós vamos fornecer aquilo que a indústria precisa para produzir. A metrópole é aquela que vai ter, então, os produtos manufaturados, aquela que vai produzir, aquela que vai ter indústrias, aquela que vai, então, produzir a camisa. Nós, Brasil, produzimos o algodão, metrópole produz a camisa. E a partir do momento que ele produz a camisa, eles, única e exclusivamente, vão vender a camisa para nós. Nós só podemos comprar de Portugal. Agora, se nós pegarmos, então, uma tonelada de algodão que é produzida aqui no Brasil e vender para a metrópole, essa tonelada de algodão, então vamos chutar ali que ela custa, então, vai ali vamos ser generosos aqui, então, uns R$100. Agora, quanto de algodão você precisa para produzir uma camisa? Vamos ser generosos aqui e dizer que você precisa de uns 2 quilos de algodão para produzir uma camisa de algodão. A partir do momento que você precisa de 2 quilos para produzir uma camisa ali, se você comprar bem baratinho, naquelas lojinhas bem meia boca ali, você vai pagar o quê? 60? R$100, dependendo da marca da camisa. Se você quiser uma marca muito da fresca, vai aos seus R$300, R$400, mas a camisa já custa bem mais caro. Então, quantas camisas eu consigo fazer com essa tonelada de algodão que eu comprei aqui? Eu sou de humana, gente, não faz a conta aí. A partir do momento que você tem essa tonelada de algodão transformado nessa quantidade de camisas ali, a camisa é vendida para cá. Essa quantidade de camisa que foi vendida, ela sempre vai ser um preço muito maior do que a tonelada de algodão. Então, a metrópole sempre vai sair no lucro. O Pacto Colonial garante que a metrópole sempre vai sair no lucro. Não importa o que, nesta troca comercial que está ocorrendo aqui, a metrópole, Portugal, sempre sai no lucro. Então, nós temos uma colônia de exploração no Brasil, mas uma colônia de exploração que é feita para produzir matéria-prima e comprar. É o mesmo, a base da nossa economia hoje. O Brasil produz matéria-prima e compra produto industrializado. O que acontece com a nossa balança comercial? Dificilmente ela está favorável, justamente porque nós sempre vendemos coisas baratas e compramos coisas caras. A balança comercial brasileira hoje, como a balança comercial brasileira nesse momento aqui, ela está sempre jogando contra o Brasil, está sempre desfavorável. Nós temos que produzir uma quantidade imensa de produtos de matéria-prima para a gente dar conta de comprar uma quantidade pequena de produtos industrializados que vêm do exterior para nós. O que nós vamos ter aqui, então, são os portugueses tentando fundar e administrar a colônia aqui. Então, nós temos aqui a formação das chamadas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias, então, vão ser faixas de terra que vão ser dadas para famílias de nobres. O rei português teve uma ideia legal aí. A coroa portuguesa não tinha dinheiro suficiente, não tinha um interesse inicial de colonizar as terras, mas ela precisava ocupar essas terras. Quem tinha, então, dinheiro, quem tinha interesse em fazer isso? A nobreza, os nobres portugueses. Então, eles pegaram ali 15 famílias nobres, eles deram ali a chamada, elas deram ali uma capitania para eles, então, fazerem ali a colônia na América. Cada uma dessas famílias, então, vão ser os capitães, vão ser o capitão donatário. Esse capitão donatário é aquele que vai receber esse enorme lote de terra, vai receber essa faixa de terra. Ele vai receber, então, a carta de foral. Ele vai receber direitos e ele vai receber deveres como donatário. Ele tem, então, o direito de aplicar justiça, ele vai ter o direito de escravizar os índios, ele vai ter direito de doar sesmarias, ou seja, doar pequenos pedaços de terra dessa enorme faixa de terra que ele vai ter. Ele vai ter o dever, então, de fundar povoados, construir cidades, ele vai ter o dever de cobrar impostos, transportar esses impostos para a coroa e, principalmente, ele vai ter o dever de defender o território. O que nós temos aqui é a coroa com privilégios, a metrópole tem 100% inicialmente, 100% de todo o pau-brasil que vai
que vai ser explorado aqui no Brasil, ele vai ter 100% de todas as drogas do sertão que vão ser exploradas no Brasil, elas têm 20% de todos os metais preciosos e eles têm 10% de toda a produção agrícola. Então nós vemos que aqui, inicialmente no Brasil, o que estava sendo valorizado pela coroa? O pau-brasil e as drogas do sertão. O pau-brasil como essa planta, essa madeira mais preciosa que ia ser levada para a Europa para a formação de móveis, para a construção de navios. E nós temos aqui as drogas do sertão, que são justamente as plantas medicinais que vão ser apreendidas, que vão ser coletadas pelos indígenas e vão ser entregues para os portugueses. Essa sabedoria dos indígenas que aqui, já logo no começo do Brasil, se torna um dos produtos mais valiosos que o Brasil tem. Então, nós temos aqui uma primeira economia brasileira, que é uma economia extrativista. Ela vive da extração daquilo que existe no Brasil, da extração de pau-brasil, da extração das drogas do sertão. O que nós vamos ter, então, aqui são as 15 capitanias hereditárias. Essas 15 capitanias hereditárias aqui, elas vão ter cada um suas faixas de terra, então cada um desses capitães, eles vão ter ali o direito de administrar, de formar a colônia sobre essas faixas de terra aqui, e a partir do momento que ele tem essa faixa de terra, ele pode doar um pedacinho, ele pode doar uma sesmaria para uma pessoa formar uma fazenda, para formar ali a sua terra e cultivar essa terra, incentivar as pessoas a desenvolver esta colônia. Se você olhar aqui o nome das famílias e olhar, por exemplo, o Senado brasileiro, olhar, por exemplo, as famílias mais ricas brasileiras, as famílias mais ricas brasileiras e o Senado brasileiro, eles são descendentes dessas 15 famílias aqui que fizeram as primeiras capitanias hereditárias brasileiras. É só olhar o sobrenome e olhar o sobrenome dos caras que estão lá em Brasília, os caras que estão lá formando o Senado brasileiro e os caras que estão ali no topo da lista das pessoas mais ricas do Brasil. Ainda são descendentes desses caras aqui. O que nós temos aqui, então, as capitanias hereditárias, elas fazem, então, a transferência, elas transferem, então, ao contrário do que aconteceu na espanhola, no qual a coroa espanhola, ela vai formando uma administração que vai pouco a pouco tomando conta disso. O que nós temos aqui é uma primeira colonização no qual a coroa portuguesa, ela só dá o direito dos nobres virem aqui e formarem a colônia. Então, a colônia portuguesa, ela tinha muito mais autonomia para fazer a administração. Ela tinha ali, inicialmente, muito mais direitos e muito mais poder para fazer a administração e muito menos interferência da coroa em relação à espanhola. A espanhola, nós temos uma expansão do controle da coroa pouco a pouco. Aqui, nós temos ali a coroa transferindo. Fala, vai lá e coloniza. Ponto. A partir disso, o que nós vamos ter aqui? Nós temos esses donatários, eles estabelecendo as colônias e eles estabelecendo, então, a maneira. Cada colônia vai ter o seu jeito, cada colônia vai ser formada e vai ser administrada de um jeito. Nós vamos ter colônias que vão dar certo, vamos ter capitanias hereditárias que vão dar certo e vão ter capitanias hereditárias que vão dar muito errado. As que deram mais certo vão ser de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Pernambuco e São Vicente, porque eles descobriram que nós podemos aqui produzir um produto que é só feito na Índia. Então, eles pegaram uma planta indiana e trouxeram para cá e viram que ela se adaptava perfeitamente e que aqui poderia ser feito um dos produtos mais valiosos da Índia, poderia ser feito aqui e poderia ser vendido na Europa. Esse produto se chama açúcar e essa planta se chama cana-de-açúcar. E a partir disso, essas duas colônias elas vão dar muito certo e elas vão ser as colônias que vão então dominar essas capitanias hereditárias, elas vão ser as mais importantes que nós vamos ter de todas as capitanias hereditárias brasileiras e vão dar a noção, o tom de toda a colonização brasileira. O que nós temos aqui, então, é uma capitania hereditária que tem a obrigação de colonizar. Nós temos aqui um sistema dividido em 15, cada colônia ela tem um sistema, ela tem uma família e que não se comunicava muito bem. Esse sistema de capitanias hereditárias, ele vai acabar fracassando. A maior parte das capitanias hereditárias ou não vai conseguir se desenvolver direito ou não vai conseguir desenvolver em nada. E a partir disso, então, a coroa ela vai ter que se adaptar e ela vai ter que tentar fazer novos sistemas de administração para tentar desenvolver essa colônia que depois nós vamos conhecer como Brasil. O que nós vamos ter, então? Essas 15 capitanias hereditárias iniciais, algumas dão certo, algumas dão errado, e a partir disso nós temos aqui a administração da colônia. Essa administração da colônia, então, ela vai ser mudada. Se as 15 capitanias, cada um fazendo o seu jeito, não dá certo,
O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o chamado governo geral. O governo geral é uma tentativa de centralizar o governo, é uma tentativa de coordenar a colonização, é uma tentativa de fazer com que essa colonização esteja coordenada por um único centro. E a partir disso, o que nós temos aqui? Uma centralização política, uma primeira centralização política no Brasil, e a sede desse governo vai ser justamente Salvador. Essa primeira centralização vai ser muito importante, mas esse governo geral também vai ter as suas dificuldades. O que nós vamos ter aqui, então? Nós vamos ter a formação de instituições aqui para tentar, então, governar o Brasil. Nós vamos ter aqui auxiliares para tentar administrar a colônia. Nós vamos ter aqui a criação do provedor-mor, que era encarregado dos assuntos econômicos. Nós vamos ter a criação do ouvidor-mor, que era encarregado dos assuntos judiciais. Nós temos a criação do capitão-mor, que era encarregado da defesa territorial e do combate aos indígenas. Então, pouco a pouco, Portugal vai percebendo que ela também tem que criar instituições, ela também vai ter que criar uma coordenação para ela conseguir defender esse território que agora vai se tornando cada vez mais importante. Com a perda de importância das rotas para a Índia e com o aumento de importância dos territórios na América, com o aumento da importância principalmente com a produção de cana-de-açúcar no Brasil, com 2 capitanias conseguindo produzir açúcar, conseguindo exportar açúcar para a Europa, com a possibilidade de descobrir ouro aqui no Brasil, com a grande quantidade de dinheiro que eles estavam conseguindo com o pau-brasil e com as drogas do sertão, o Brasil vai ganhando cada vez mais espaço, vai ganhando cada vez mais importância para Portugal. E a partir disso, Portugal vai ter que coordenar. Uma outra tentativa de conseguir administrar o território foi justamente essa divisão do governo geral, no qual essa colônia Brasil foi dividida em 2. Nós temos aqui o governo do Norte e o governo do Sul, o governo do Norte com capital em Salvador e o governo do Sul com capital no Rio de Janeiro. A partir disso, nós vamos ter aqui as medidas que vão sendo adotadas. Nós vamos ter uma outra tentativa de reforma muito importante que vai ser no governo de Pombal. Pombal, ministro econômico muito importante de Portugal, que vai tomar uma série de medidas aqui para tentar desenvolver a colônia, mas principalmente para aumentar o controle português sobre a coroa. Então, nós temos aqui a extinção das capitanias hereditárias, nós temos aqui a extensão do regime de capitanias hereditárias e, finalmente, Portugal assumindo o controle das capitanias hereditárias. Mas isso nós já estamos falando em 1750, 1777. Então, já foi lá bem para frente, a história da capitania hereditária durou bastante. Nós temos aqui a criação das companhias de comércio, que vão agora monopolizar os produtos comerciais que vão vir no Brasil. Nós temos aqui uma reunificação administrativa do Brasil, não vão ser mais 2, agora vão ser um único. E a partir disso nós temos aqui uma divisão administrativa do Brasil, que estava então Estado do Maranhão e Estado do Brasil, agora numa colônia, única colônia, que é o Brasil. E a transferência da capital, Salvador, para o Rio de Janeiro, justamente para ficar mais próximo da agora descobertas minas de ouro que vão ficar em Minas Gerais. O que nós vamos ter aqui, então, é a criação da real extração dos diamantes. Nós temos ali minas de diamantes que vão ser descobertas na Bahia, por exemplo. Nós temos ali o estabelecimento de impostos de 100 arrobas de ouro por ano para o Brasil pagar. Nós estamos, então, o Brasil como um todo vai ter que pagar 100 arrobas por ano, e isso vai ser muito importante. Isso vai ser a causa da Inconfidência Mineira, Tiradentes, por exemplo, vai ser justamente por causa disso aqui. Nós temos a expulsão dos jesuítas do Brasil e de Portugal, justamente porque há uma briga entre a ordem jesuíta e a coroa portuguesa, e eles vão ser expulsos do Brasil. Os jesuítas, que foram muito importantes para a catequização dos índios, para a cristianização dos índios no Brasil, agora vão ser expulsos, porque eles estavam indo contra os interesses da coroa, principalmente em relação aos indígenas no Brasil. E nós vamos ter aqui uma reforma educacional. A educação no Brasil, que era feita pelos jesuítas, a educação no Brasil, que era religiosa, agora vai ser pouco a pouco transferida para a coroa, vai ser transferida para o Reino de Portugal. Vai continuar religiosa, mas agora o Reino de Portugal vai criando as suas escolas, vai criando aqui o seu sistema de ensino, seja em Portugal como aqui no Brasil. O que nós vamos ter, então, do ponto de vista econômico, é o Brasil, começando com uma economia extrativista, começando com o pau-brasil como um produto mais importante, o pau-brasil e as drogas do sertão.
Nesse momento aqui, nós vamos ter um momento, então, de escravidão indígena, um primeiro momento no qual a entrada dos portugueses no Brasil e eles vão escravizar os índios no Brasil. Logo depois disso, nós descobrimos, então, que o Brasil pode produzir a cana-de-açúcar. Nós temos aqui o início da produção da cana-de-açúcar, nós temos a formação das primeiras colônias. Essas primeiras colônias aqui, elas vão introduzir, então, a produção de subsistência, a produção, então, da lavoura, para eles terem o que comer. Então, nós temos a introdução do gado, nós temos a agricultura de subsistência, mas nós vamos ter também a introdução da escravidão, a escravidão negra agora. Nós temos ali Portugal aproveitando aquelas colônias que eles fizeram ao longo da costa da África para conseguir escravos negros e mandar os escravos negros para cá, para eles produzirem nesses latifúndios que eles vão produzir aqui, nesses engenhos de açúcar, que vão ser agora o que nós temos de mais importante para a nossa economia. Vai ser a economia do açúcar. A economia do açúcar que vai entrar em crise e logo depois disso nós entramos na economia do ouro. Isso tudo aqui nós vamos olhar nos próximos capítulos, não precisa se desesperar não, fique tranquilo. A partir disso, nós temos aqui o primeiro grande ciclo econômico brasileiro. O primeiro ciclo econômico brasileiro foi o extrativista, mas logo depois do extrativista, nós temos aqui o primeiro grande ciclo que o Brasil realmente vai começar a dar lucro, e muito lucro para Portugal, que vai ser o ciclo do engenho do açúcar, o ciclo do açúcar. A partir do ciclo do açúcar, nós temos aqui a formação de um comércio e de uma troca comercial muito grande com a África, no qual a África, que antes mandava seus produtos e mandava seus escravos para a Europa e para a Ásia, agora vai passar a mandar seus escravos para a América. E seu comércio vai se voltar não mais para a Europa e para a Ásia, vai ser voltado agora para a América. Nós temos, então, a mudança do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. A partir dessa mudança do eixo econômico e as relações com a África, nós temos aqui a formação da sociedade brasileira, que você vai ver em relação à espanhola, é bem mais simples. O que nós temos aqui na sociedade brasileira? Nós temos uma aristocracia, e esses aristocratas, essas pessoas que têm dinheiro, são os grandes donos de terra, são os latifundiários, aqueles que são grandes, uma enorme quantidade de terras. Esses são o topo, a elite da sociedade brasileira. Abaixo desses caras, nós vamos ter os homens livres, que em geral trabalham para essa elite. Esses homens livres, eles vão ser brancos, eles vão ser os mestiços, eles vão ser aquelas pessoas que fazem os trabalhos para esses aristocratas, mas também aquelas pessoas que vão fazer os pequenos trabalhos de manufatura, os pequenos trabalhos de artesanato, vão fazer os serviços de engenharia, vão fazer os serviços de advocacia aqui no Brasil. E na base da sociedade, nós temos aqui os escravos. Os escravos, que inicialmente vão ser indígenas, mas logo depois a escravidão indígena no Brasil praticamente acaba, e nós temos aqui a grande quantidade de negros que vão chegar da África e vão ser escravizados no Brasil. Então nós temos aqui uma estrutura social bem mais simples, baseado, então, se você era escravo ou não, se você era um homem livre ou era um escravo. Uma estrutura social simples, mas uma estrutura social que já era bastante clara nisso. Nós temos a escravidão, e a escravidão vai determinar se você tem direitos ou não na sociedade. Essa mentalidade da escravidão, essa mentalidade de olhar para um negro como escravo, como uma pessoa que não tem direito, é uma mentalidade que vai marcar o Brasil e que ainda marca o Brasil. E por isso se diz que o Brasil é um país racista, é um país que ainda trata o negro como se fosse um escravo. E trata essa pessoa, esse aristocrata aqui, esse dono das terras, esse dono da casa grande, ainda trata o resto da população como se fossem empregados, como se fossem escravos deles. Essa mentalidade escravocrata, essa mentalidade que marca a sociedade brasileira ainda hoje. Desse capítulo, então, nós ficamos por aqui. Se vocês ficarem com alguma dúvida, por favor, façam um comentário, por favor, me mande um e-mail, eu respondo o mais rápido possível. Até o nosso próximo capítulo, até a nossa próxima videoaula. Até mais, tchau, tchau.